aqui que São dois a o favor, momento agora é esse, né? Vai ter leitura de ata, não? Não. Só se Declaro aberta, havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião. Sempre salvando. Ponha logo. Passamos para a leitura da ata. Dispensa, senhor presidente. Está dispensada a leitura das atas a pedido do deputado Rodrigo Pacheco. Em discussão as atas, não havendo quem queira discuti-las, coloco em votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas. Informo que o expediente encontra-se à disposição dos interessados na mesa. Item único da pauta de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 299 de 2013, do senhor Eduardo Cunha, que altera o artigo 88 da Constituição Federal. Limita o número de ministérios. O parecer retorna à votação. Os senhores deputados. Tem que encaminhar não aqui? Aqui já tem a votação. Para encaminhar a favor do parecer do relator, concedo a palavra ao deputado Rodrigo Pacheco. Osmar Serraglio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Só, senhor presidente. Quer se inscrever, quer falar a favor? Para falar a favor, logo após o deputado Cherini. Contra? Senhor presidente. Eu só posso 2 a favor e 2 contra. Contra a PEC. Do Osmar Serraglio Cherini a favor, contra o deputado Chico Alencar e... Contra também? Quem levantou primeiro? O deputado Osmar e o deputado Cherini. Me desculpe, Vossa Excelência. Com autorização do líder, o senhor pode usar o tempo de liderança. Tem que ter autorização dele, deputado. Deputado também? Vai falar contra? Com a palavra, deputado Osmar Serraglio. Senhor presidente, nós temos insistido na admissibilidade desta PEC porque nós entendemos que efetivamente ela não contraria as disposições da Constituição Federal. Em primeiro lugar, é preciso que nós analisemos a hierarquia das normas. Nós sabemos que a Constituição Federal ela tem princípios e tem regras. Quando nós estamos falando nesta PEC, nós estamos falando numa PEC que incide sobre uma regra. E as regras na Constituição, nós temos preceitos que dizem respeito a normas de efeito concreto. Por exemplo, uma lei de orçamento. Uma lei de orçamento não é uma lei geral e abstrata, que é a característica do Poder Legislativo emanar. Ao contrário, é uma lei de efeitos concretos. Da mesma forma, quando nós pegamos o artigo 61 e ele trata da criação de ministérios e dá a exclusividade ao Poder Executivo de iniciativa, ele está falando da criação específica, concretamente, de algum ministério, que pode ser 1, 2, mas concretamente ministérios estão sendo criados. Já o artigo 88 é uma norma de caráter geral e abstrato, não está incidindo especificamente em cima de nenhum ministério. Se eu não fizer essa distinção dessas normas, eu estou dizendo que o artigo 88 é um artigo inútil. E qualquer intérprete da Constituição sabe que deve extrair o máximo de eficácia das regras constitucionais. Não se pode imaginar que nós tenhamos um artigo que não diga nada. Porque se o 88 já está no 61, num dos incisos, quando fala da criação e extinção de ministérios, nós estamos dizendo que ele não tem validade nenhuma. E essa PEC, ela incide exatamente nisso. Então nós temos, em primeiro grau, uma norma constitucional. Essa norma constitucional prevê
a edição de uma norma geral e abstrata que disponha sobre ministérios, disponha sobre criação e extinção. É o que nós estamos fazendo. E num grau inferior, aonde todo mundo insiste que estaria a inconstitucionalidade, é quando cria e extingue especificamente, concretamente, algum ministério. Então é uma confusão que nós, nessa casa, não podemos fazer. Em segundo lugar, o óbice estaria na separação de poderes quando nós falamos na tendência a abolir. Nós delimitarmos dentro daquilo que a Constituição nos autoriza. O número de ministérios significaria a tentativa de abolir a separação de poderes. Para que nós chegássemos a isso, nós teríamos que estar limitando de tal maneira que tornasse inviável a existência do Poder Executivo. Não é o que nós estamos fazendo, apenas mudando, apenas definindo a estrutura. E quem não aceita que nós possamos fazer isso, está dizendo que nós não temos sequer competência para fazer uma reforma administrativa. Os cargos comissionados não são criados através de iniciativa do Poder Executivo? Então nós não podemos, numa reforma administrativa, dizer que nós queremos limitar a 5%, 10% dos cargos federais, o número de cargos comissionados. O raciocínio é o mesmo. A iniciativa privativa do Executivo para se criar cargo e se extinguir cargo especificamente, isso é uma norma, volto a dizer, de efeitos concretos, e nada impede que o Legislativo possa efetivamente proceder a uma reforma administrativa, limitando o número de cargos comissionados. O raciocínio é o mesmo, por isso que nós insistimos. Haveria muitos outros argumentos que nós poderíamos apresentar, mas, com certeza, a Casa já ouviu a todos eles, nós estamos apenas insistindo nesse detalhe. Nós não estamos tentando abolir o Poder Executivo, a separação de poderes. Só mais 30 segundos, senhor presidente. O que nós estamos insistindo é exatamente na valorização do Legislativo, quando nós finalmente recuperamos, de certo modo, o nosso protagonismo, estamos com receio de atuar naquilo que a Constituição nos autoriza. Seria para esta casa e, acima de tudo, para esta comissão, um atestado de, eu diria até de receio não fundamentado de malferir eventualmente alguém que esteja no poder hoje. Eu acho que não é isso que nos deve orientar. Por isso nós nos manifestamos pela admissibilidade da PEC, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Osmar Serra. Com a palavra o deputado Cherini. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu acho que seria até desnecessário que nós falássemos aqui. Porém, como faz parte desta formalidade dessa comissão de defender ou de ser contrário aos projetos que estão aqui tramitando, estou aqui ao lado do deputado Afonso Mota, que é nosso companheiro do Rio Grande do Sul, e nós estamos comungando com o mesmo pensamento a esse respeito. Eu fui deputado estadual 16 anos, e 12 anos eu fui da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E eu sempre aprendi lá que assuntos do Poder Executivo é a criação de secretarias ou a extinção de secretarias. E aprendi também que, a nível nacional, é a mesma coisa. Agora, se a gente descesse aqui de um outro planeta e chegasse aqui na Comissão de Constituição e Justiça, não ia entender o que está acontecendo. Na verdade, com todo o respeito a quem encaminhou essa PEC, não dá para entender que o autor dessa PEC seja alguém que faz parte do governo e que tenha 7 ministérios no governo. Então, tecnicamente, essa PEC está prejudicada, porque é cláusula pétrea, todo mundo sabe disso, já foi dito aqui centenas de vezes. Se não, esse parlamento já tinha criado o ministério e já tinha... Deputado Cherini, só para um esclarecimento, Vossa Excelência pediu para falar a favor ou contra? Contra. Eu peguei Vossa Excelência a favor. Então,
continua no contra, eu vou ser que toque fazer uma mudança aí, Rubens. Mas eu fui o segundo mesmo a me inscrever, então... Não, mas tudo bem, só contar aqui, porque, por favor. Então, senhor presidente... Já tem, o deputado Célio já tinha pedido a favor, eu passo para ele, eu vou dar como prejudicado a sua, deputado Rubens. Então, eu estava dizendo que se a gente descesse de um outro planeta aqui, não ia entender que alguém que tem 7 ministérios no governo e faça uma proposta de diminuir para 20 ministérios. Seria muito fácil quem tem ministério, quem sabe, sair do ministério e dizer, bom, tem demais, nós estamos gastando muito. E eu acho também que o governo federal deveria diminuir os ministérios. Isso a sociedade toda pensa. Mas uma coisa é eu achar, outra coisa é, através de uma medida, de uma PEC, alguém apresentar aqui a diminuição de 19 ministérios, passando para 20 ministérios no governo. Então, a execução, a administração é privativo do Poder Executivo. Agora, a questão que eu considero que é a de maior importância, que está pesando aqui, é a questão política. E eu sempre tenho aqui a liberdade de me posicionar, eu e meu colega também, Marcos Rogério. Já votamos aqui pela maioridade penal, né? E que o próprio governo encaminhava contra. Né? Votamos a favor de terceirização, aonde o governo vota contra. Só que, nesse assunto aqui, eu acredito que não tem como, é indefensável que o Poder Legislativo possa criar ou extinguir ministérios. Aí vai virar uma confusão no Poder Executivo, aí é melhor aprovar o parlamentarismo mesmo. Aí o poder vai sair do Poder Legislativo, primeiro-ministro, e o primeiro-ministro vai, quem sabe, discutir com o parlamento a criação, a extinção de ministério. A Constituição é muito clara, todo mundo já disse aqui, já foi lido nos artigos da Constituição, que veda qualquer possibilidade de esse parlamento, através da Comissão de Constituição e Justiça, ou mesmo no plenário, de criar ou de extinguir ministérios. Portanto, eu sou pela Constituição e não pela questão política que está em jogo, porque é uma briga aí de 2 grupos e que nós do PDT não estamos nessa briga, tá? Nós votamos com a Constituição e votamos também com a legalidade do Poder Executivo poder encaminhar a fazer o seu trabalho, que é a questão da formação do próprio governo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cherini. Para encaminhar a favor, o deputado Célio Silveira. Obrigado, senhor presidente. Quero declarar aqui o voto da nossa bancada do PSDB favorável a esse projeto, mesmo porque é uma grande contribuição que esta casa vai dar ao Poder Executivo, que hoje tem muitas dificuldades financeiras, que não dá conta de conter a inflação, que não dá conta de conter o desemprego e que tem um número muito grande de ministérios. E nós sabemos que se fosse só ministro, assessor parlamentar, chefe de gabinete, secretários, ainda seria uma coisa aceitável. Mas a grande dificuldade é que cada ministério é uma fonte de desvio de recursos, cada ministério é uma fonte de extravios de dinheiro público. E o público brasileiro está cansado de pagar a conta. Todas as vezes que o país entra em crise, sobra principalmente para os mais pobres, que hoje já não conseguem mais ter a carne no dia a dia de suas refeições, que hoje já não conseguem mais colocar gasolina nos seus carros, e que o governo federal ainda insiste em manter tantos ministérios. Por isso nós vamos votar favoráveis, mesmo sabendo também
dessas dificuldades, querendo também que chegue aos estados e municípios. Nós temos vários municípios brasileiros que todas as vezes que os prefeitos passam por crise, eles criam secretarias para puxar suplentes de vereadores aliados. Então é um projeto de grande relevância para a sociedade brasileira, de grande contribuição para a presidente da República, mesmo porque ela tem muitos ministros incompetentes, que ela mesma gostaria de tirar, e com esse projeto aprovado por esta casa, ela vai ter esta oportunidade de administrar uma máquina mais enxuta, uma máquina mais moderna e que contribua mais para o desenvolvimento deste país. Os brasileiros não aguentam mais tantas coisas erradas por parte do governo federal, por parte dos ministérios, que na maioria das vezes não atendem a população brasileira e que gastam rios e rios de dinheiro. Por isso encaminhamos favoravelmente e não vimos em nenhum ponto da Constituição que isso é uma cláusula pétrea. Pelo contrário, é uma grande contribuição que essa casa vai dar para o governo do PT, que até agora não fez nada em prol da comunidade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Chico Alencar para falar contra. Dispõe até de 5 minutos, deputado. Pediria, presidente, que acrescentasse meu tempo de líder. Pois não, deputado. Bom, caros colegas. 8 minutos. Toda semana aqui eu chego aqui na ilusão de que possamos nos convencer, trazer argumentos, mudar de posições. É um pouco ilusório isso, porque especificamente essa matéria já foi muito debatida e me parece, e aí é a primeira crítica à sua admissibilidade, que há um claro viés conjuntural, imediatista, político no sentido menor da palavra, na iniciativa. É para fustigar o governo, do qual eu não faço parte, ao qual o nosso partido se opõe, em função de uma evidente demasia de ministérios e secretarias com status de ministérios. Mas isso, e essa PEC, ela tem evidentemente o intuito de fazer confronto político, curiosamente dentro da própria base do governo, que é um fenômeno que com o qual nós estamos nos acostumando, né? O governo ter dentro de si mesmo a sua, muitas vezes, principal oposição. Ora, isso, a nosso juízo, do ponto de vista da Constituição, que é o fulcro principal da nossa análise aqui, já atinge o princípio e não regra e não norma, o princípio da impessoalidade. É evidente para nós que uma proposta desse tipo, tanto na sua origem de autoria, quanto na adesão de muitos aqui, tem claramente o intuito de dar uma estocada no governo Dilma, como se fosse necessário usar esse estratagema. Governo debilitado, fraco, confuso, inoperante, contraditório, em plano descendente. Um governo de segundo mandato que já começou envelhecido e, em alguns aspectos, sob acusação de envilecido. Então, o erro da proposta não está nessa concordância verbal aqui do pequeníssimo texto. Na verdade, o que está se propondo é um acréscimo de 6 palavras no artigo 88 da Constituição, e se conseguiu a proeza de se errar o verbo aqui. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios que não poderá exceder a 20. É feio, hein?
Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Esperidião a mim, sem ser um cultor luminar da língua, mas fala muito bem e é uma pessoa de muitas virtudes na semântica, mas ele já tinha alertado isso. Mas isso é completamente lateral. Dizer na Constituição que os ministérios não poderão exceder a 20 é que é um erro. Por que isso é um erro? Porque, vamos imaginar, é um cenário possível. Aliás, parece que já está até em campanha. Aécio Neves se torna presidente da República. Por que ele não teria o direito, através da lei, ou seja, aqui sob o nosso crivo, a gente pode aceitar ou não a proposta de criação de ministério, a Constituição nos dá essa prerrogativa de querer 22 ministérios, como na Rússia, nossa irmã nos BRICS. Por que não 35? A gente ia dizer que era exagero, com certeza, como na Índia. Por que não 25, como na China? Ou, como nos Estados Unidos, há quem acha ainda que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, 15 ministérios, e na Argentina 21, portanto, o número de 20 num texto que tem que ter como característica fundamental a durabilidade, a ultrapassagem dos tempos, é um número cabalístico, é um número solto no ar. Por isso que a Constituição não pode se apegar a esse tipo de detalhe. Me lembro na discussão da PEC 300, ela tinha um erro não gramatical, grave, fixava um valor do piso nacional para os policiais militares e bombeiros militares, um valor determinado, ora, incluindo parte da oficialidade, os capitães. Por que nós escoimamos do texto aquela definição numérica de valor? Porque a Constituição tem que ser sempre genérica no seu enunciado geral. Não dá para fazer a disputa política contra o gasto público a partir dessa medida. Na justificação, o autor, Eduardo Cunha, do PMDB, da base do governo, ele diz que a partir dessa aprovação aqui, o gasto público com a máquina administrativa terá limite. Ué, quem define o limite do gasto público somos nós, na votação da lei orçamentária. Aliás, para o fundo partidário, parece que não havia preocupação com limite, triplicou-se. E o PMDB, em boa hora, depois de ter apresentado a emenda através de um anexo, no apagar das luzes do senador Romero Jucá, foi à tribuna, através do nosso colega Leonardo Pisciani, falar que a Dilma devia vetar isso aí. Vamos continuar pedindo para ela contingenciar. Vamos assinar aí todos os líderes. Eu ouvi dizer ali no jornal que 8 foram lá pedir para ela manter esse céu é o limite do fundo partidário. Ora, o responsável pelo controle dos gastos da máquina pública, o responsável principal é quem faz a lei orçamentária, isto é, nós. Não é com essa fixação do limite de ministérios que isso vai acontecer. Por fim, senhor presidente, para nós é evidente que qualquer governo deve ter esse direito de apresentar um quantitativo de ministérios. Isso varia de acordo com a conjuntura, com o momento. Nós fizemos um levantamento alentado aqui. Se extinguissem as 6 secretarias que têm status de ministério e mais alguns ministérios que vieram de desdobramentos, como, por exemplo, do turismo, que o nosso ministro Henrique Eduardo Alves, tão simpático, não me ouça, para se chegar a um número de 20 ministérios, se economizaria do valor empenhado em 2014 nos gastos ministeriais
0,5% desse total. Portanto, não é por aí. Essa proposta é de disputa política, ela é muito conjuntural e imediatista e, portanto, carece de grandeza, apesar de estar num contexto dos abusos do governo e do excesso de ministérios. Vamos corrigir através de outros meios. Concedo para orientação de bancadas, aliás, deputado Molon, pela liderança do PT, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Presidente, foi muito oportuno que 2 deputados de partidos diferentes, um partido da base e um partido de oposição, encaminhassem contra a proposta. Um deputado do PCdoB, um deputado do PSOL, com visões opostas sobre o governo, mas com a mesma visão sobre a inconstitucionalidade da matéria. Do PDT, perdão. Nós já temos, senhor presidente, uma visão formada a respeito disso, já debatemos esse tema e queremos, sobretudo, lembrar aos colegas da comissão que aqui, como Vossa Excelência e vários colegas sempre lembram, não se trata do mérito. Aqui a decisão não é sobre o mérito, se devem ser reduzidos os ministérios ou não, se devem ser 20, 15 ou 25. Esse não é o debate que a CCJ vai fazer. O debate é um debate sobre constitucionalidade, sobre admissibilidade. Pode a Comissão de Constituição e Justiça autorizar que prospere uma proposta de emenda constitucional que limita a qualquer número que seja o número de ministérios? Isso é constitucionalmente admissível? Nós provamos ao longo desse profícuo debate, presidente, que isso não é admissível. E não é admissível por 2 razões. Em primeiro lugar, porque a Constituição exige a iniciativa privativa do chefe do Executivo. Alguns disseram ao longo do debate, exige para iniciativa de lei, não para proposta de emenda constitucional. Presidente, mas é claro que usar uma emenda constitucional para esse fim, no fundo se quer contornar a vedação explícita que há na Constituição, e é óbvio que se a Constituição veda por iniciativa de lei, é claro que isso também está vedado por emenda constitucional. Esse tem sido o entendimento do Supremo. O Supremo Tribunal Federal tratou dessa questão em várias ações diretas de inconstitucionalidade, em que assembleias legislativas procuravam contornar o conteúdo de um projeto de lei usando uma emenda constitucional. E o Supremo já se posicionou. É inadmissível, é inaceitável que a Assembleia Legislativa, que Câmara de Vereadores, que Congresso Nacional, seja através da Câmara ou do Senado, procurem violar a vedação de iniciativa para esse tipo de matéria por projeto de lei usando o instrumento da emenda constitucional. É de fato lamentável que isso tenha ocorrido, mas é fundamental que essa comissão responda, despida das paixões. E aí, presidente, como eu ao longo desse debate procurei mostrar, nós temos parlamentares da base e da oposição contra a matéria. Ouvimos aqui, por exemplo, um deputado do DEM, o deputado Elmar, dizer é claramente inconstitucional a matéria. Ouvimos deputados da base do governo dizer é claramente inconstitucional a matéria. Ouvimos agora há pouco o deputado Chico Alencar, é claramente inconstitucional a matéria. Ele que é um deputado de oposição e faz uma oposição dura, mas programática e ao mesmo tempo preocupada com os limites que a Constituição coloca para essa oposição. E por isso diz ele, é inconstitucional a matéria, e tem razão. O Supremo já decidiu que essa matéria é de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Mas não apenas por isso, presidente, mas também porque viola a separação de poderes. Podemos nós entender que há muitos tribunais federais? Podemos? Podemos nós extinguir alguns tribunais federais? Podemos nós limitar o número de varas federais? Podemos? Tribunal Regional Federal da região tal, vamos extingui-lo, porque são muitos os juízes federais de primeira e segunda instância. Podemos limitar? Não foram criados, foram autorizados e até hoje, deputado Sandro Alex, corretamente o Supremo não obedeceu. Eu votei contra essa emenda, porque ela é inconstitucional também. E tanto é inconstitucional que até hoje não deu em nada. Até hoje não foi criado. Não podemos criar e não podemos extinguir.
Não podemos criar e não podemos extinguir. Seria tão absurdo quanto a presidente virar ao Congresso Nacional dizer: há comissões demais. 26 comissões, 23 comissões são muitas na Câmara. Vamos reduzi-las a 15. Imagine, deputado André Moura, que a presidente enviasse uma proposta de emenda constitucional limitando as comissões temáticas do Congresso Nacional a 20. Aliás, vamos cometer o absurdo de criar um número incompatível com o número de comissões que recentemente aumentamos. Quer dizer que nós entendemos que nós precisamos de mais de 20 comissões e agora vamos entender que o governo federal precisa de apenas 20 ministérios. Qual é a razoabilidade dessa decisão? Presidente, queremos fazer economia? Vamos fazer com os recursos desta casa. Vamos reduzir o número de cargos em comissão. Vamos limitar a verba de gabinete. Vamos cortar aqui na nossa carne. Mas fazer economia, senhor presidente, com uma medida que claramente vai cair no Supremo, eu peço desculpas, mas não é razoável. E mais do que isso, é criar uma falsa expectativa na população de que isso possa ser feito por emenda constitucional. Não pode. É inadmissível essa PEC, porque viola a iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, qualquer que seja, e porque viola a separação de poderes. E isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, vamos manter a tradição dessa Comissão de Constituição e Justiça de separar o que é paixão política daquilo que é o exame de constitucionalidade. Vamos, em homenagem à Constituição Federal de 88, mostrar que essa PEC é inadmissível, votando contra o parecer do relator. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Presidente, para falar para a liderança do governo. Devidamente autorizado, presidente. Era isso só que eu estava conferindo, porque tinham pedido antes do deputado Rubens. Deputado Rubens, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, por mais que o mérito seja simpático, de fato 39 ministérios é um número grande, exagerado, 38, ainda assim continua grande, deputado Esperidião Amin. Nós temos que discutir a constitucionalidade, a admissibilidade ou não desta PEC. E como bem disse o deputado Alessandro Molon, em primeiro lugar nós temos que discutir a quem cabe esta iniciativa. E onde nós encontramos essa resposta? Na própria Constituição Federal. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Quem é responsável para criar e extinguir ministério é o chefe do Poder Executivo, para deflagrar o processo legislativo. Aí alguém pode dizer, mas deputado, nós não estamos criando ou extinguindo o ministério, nós estamos limitando o número. Ora, senhores deputados, quem não pode o menos, não pode o mais. E alguém pode dizer, mas deputado, isso trata de lei, não trata de PEC. E aí eu torno a repetir, quem não pode o menos, não pode o mais, senhor presidente. Do contrário, seria permitir um atalho na Constituição. E por que a Constituição preservou a iniciativa para o Executivo neste caso? Simples, porque esta é uma atribuição do Presidente da República. Está lá no artigo 84, dentro das atribuições do Presidente. Quem entende da organização administrativa federal é o chefe do Poder Executivo Federal. Por quê? Porque a Constituição quis. Única e exclusivamente por isso. Então não nos cabe deflagrar este processo legislativo. E esta casa, inclusive, concordou com o número de ministérios. Já que ministério é criado por lei, este Poder Legislativo aprovou os ministérios existentes. Se tiver um outro projeto de iniciativa da Presidenta da República, pode ser que nós decidamos pela criação, pela extinção, pela fusão de ministérios. Mas nunca, em hipótese alguma, um parlamentar deflagrar um processo, um projeto, uma proposição com este intuito. Isso geraria um efeito cascata, que já houve, e o Supremo já se manifestou em várias ADIs, no que diz respeito a vários estados, justamente por PECs, emendas constitucionais aprovadas, que feria de morte a iniciativa. Neste caso, não há nem sanção que pudesse, em tese, convalidar que isso não é permitido. Porque a proposta de emenda à Constituição só tramita no Congresso Nacional. Não vai nem para o Executivo dar a sua opinião. O que eu percebo, senhor presidente, para concluir, é que a Constituição quer que os poderes sejam harmônicos e independentes. A Constituição não quer que um poder seja refém do outro. E não é a eventual maioria que pode transformar em refém o Poder Executivo ou mesmo deixar de cócoras o Poder Legislativo. Portanto, o PCdoB se posiciona
contrário à referida proposta. Muito obrigado, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao deputado Orlando Silva pela liderança do governo. Vossa Excelência responde até 8 minutos. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero cumprimentá-lo, presidente, pela forma serena que conduziu esse debate, polêmico debate aqui no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e lembrar que a posição do governo é de honrar o acordo firmado na última sessão, quando pactuamos de não colocar tema a obstrução na pauta e fazer a votação. Sobretudo porque é importante para o Brasil e para a Câmara dos Deputados que a Comissão de Constituição e Justiça possa exercer plenamente as suas atividades, aprofundar o debate sobre tantos temas que são relevantes e que têm impacto concreto na vida da população brasileira. O que se espera da Câmara é que ela examine, que ela trate dos temas legislativos principais do país e possa conduzir, juntamente com o Poder Executivo, juntamente com o Poder Judiciário, a consolidação da democracia brasileira. Considero, presidente, que o debate, nos termos em que ele se deu, passou ao lado do mérito constitucional da matéria. Passou a ter um sentido e um caráter político, mais do que jurídico, mais do que constitucional. Importante alertar a comissão de que aqui está a primeira linha de defesa da Constituição do Brasil. Aqui está a primeira linha de defesa da Constituição do Brasil. E essa comissão, quando se manifestar em votos, deve considerar, medir sua consciência quanto ao voto que vai proferir, porque aqui está a primeira linha de defesa da Constituição brasileira. Nos artigos 60, no artigo 60 é explícito o apontamento de que não cabe emenda à Constituição naquilo que se diz respeito à separação dos poderes. Chama a atenção dos colegas que nós podemos caminhar num rumo pré-liberal, pré-espírito das leis, pré-Montesquieu, quando nós violamos o princípio que estabelece a repartição e harmonia desejada entre os poderes da República. Portanto, creio que é importante salientar que aqui, no artigo 60, há uma violação da Constituição. Assim como, e é mais grave, no artigo 84, há a violação de prerrogativa de competência exclusiva da Presidência da República. E eu queria fazer uma reflexão, particularmente, com o Partido da Social Democracia Brasileira, com o PSDB, o partido que disputou o segundo turno na última eleição presidencial. Deputado, silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Quero convidar para uma reflexão o PSDB, que é o partido que disputou o segundo turno na eleição presidencial. Portanto, poder-se afirmar que há uma força política que é a alternativa real de poder nos próximos anos, nas próximas eleições. E o casuísmo que inspira essa matéria vai ficar consagrado na Constituição e repercutir na vida política brasileira. Eu sou de um tempo que o presidente Fernando Henrique Cardoso sofreu muito quando criticado pela afirmação "esqueçam o que eu escrevi". Lembram-se? O PSDB pode daqui a pouco, em 2019, ou 2023, ou 2028, ou quando o PSDB ganha a eleição no Brasil, que a alternância política é possível que exista no Brasil, insinuar esqueçam Ainda bem, né, presidente? que eu votei, esqueçam como votei, como fez o presidente Fernando Henrique Cardoso, porque, como diz o povo simples brasileiro, o pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Por isso que é importante que nós não adotemos uma posição casuísta, para uma circunstância, para um momento. Nós não tenhamos um arrobo intervencionista, um tipo de parlamentarismo, onde o Congresso assume de modo exagerado uma atribuição que não é da sua competência. Por isso eu quero fazer um apelo a todos os nossos colegas dessa comissão para uma reflexão. A luta política tem espaços, lugares, momentos para serem travadas. O embate político tem a hora certa de se realizar, mas sobretudo no momento em que o Brasil inteiro acompanha
a coragem, a ousadia com que a presidenta Dilma lidera o país na busca de criar as condições políticas e econômicas para a retomada do crescimento, justo nesse momento em que nós precisamos de mais estabilidade política. Ainda hoje, um jornal importante, o Jornal Econômico, aponta a visão de vários empresários que apontam como a necessidade para retomar o crescimento econômico a estabilidade política. Votar uma matéria desse tipo sinaliza também para a sociedade brasileira, para o ambiente de negócios, mesmo para o ambiente internacional, para o mundo, uma tensão desproporcional, uma interferência indevida de um poder sobre o outro, que sugere um ambiente que é artificial. Por isso eu considero, presidente, colegas, de que há tempo para uma reflexão final. É certo que no parlamento, por hora, em momentos decisivos, se vai aos votos, mas que, indo a votos, nós possamos zelar pela nossa Constituição, zelar por esta comissão, zelar pelo papel que tem a Câmara dos Deputados, defender a estabilidade política do nosso país, para que nós possamos enfrentar uma crise que atinge o país nesse momento e sair dela, quem sabe, mais forte. E isso se fará não marcando posição aqui ou ali, pior, isso se fará sem qualquer tipo de provocação, mas se fará afirmando propostas, agenda, pactos que envolvam todo o Brasil, inclusive todo o parlamento, em função da melhor gestão, da melhor governança e da melhor harmonia entre os poderes, que eu considero que essa medida pode impactar negativamente. E a Câmara dos Deputados terá a chance, essa comissão, ao votar essa matéria, mostrar sim, estamos cientes do nosso papel, zelamos pela Constituição e rejeitaremos essa proposta de emenda constitucional, presidente. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Como líder do PSC e como relator, concedo a palavra ao deputado André Moura por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente aquilo que foi dito por aqueles que são contrários à matéria e que alegam inconstitucionalidade, matéria da qual eu sou relator. E aqui a inconstitucionalidade ela está dita por aqueles que entendem que é inconstitucional, do contrário do voto que nós aqui apresentamos, baseado em 2 artigos da nossa Constituição Federal, o artigo 60 e o artigo 84. E aqui, no artigo 60, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu farei a leitura dele aqui, que há que se considerar, não é, a determinação constitucional de que não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. Portanto, a proposição, o projeto em exame não afronta de hipótese alguma qualquer uma dessas vedações, de hipótese alguma. E o artigo 84, nós estamos preservando ele, mesmo porque fica a critério do Poder Executivo o detalhamento da distribuição, da composição e atribuição das pastas, preservando, portanto, o princípio da separação dos poderes. Então, nós estamos preservando o princípio da separação dos poderes no artigo 84 e no artigo 60, ele é muito claro da determinação constitucional, volto a repetir aqui, de que não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. Portanto, volto a repetir, a proposição em exame, a proposta, no caso, o projeto, não afronta qualquer dessas vedações. E no mais, senhor presidente, nós não estamos tratando, não é, de um projeto que determina que tenhamos 20 ministérios, não é? Ele está limitando em até 20. E aqui eu vou usar o argumento mais uma vez, não é, que foi dito aqui em uma das reuniões anteriores
pelo deputado Espiridião a mim, da proposta, porque se é inconstitucional, então, deputado Evandro Gussi, por que nós limitarmos, por exemplo, a lei através da lei de responsabilidade fiscal, não é? Em até, por exemplo, os municípios, 54% como limite prudencial para gasto com folha de pagamento? Por que limitar um investimento mínimo de 25% na educação, 15% na saúde para municípios, 12% para estados? É uma interferência, se for assim, um raciocínio, do mesmo jeito. Nós não estamos aqui, portanto, determinando quais os ministérios que devem existir no governo e se limitando em até 20. Ah, mas o projeto é extemporâneo? Também não. Esse projeto nasceu no governo anterior. Ele pode ser, depois da tramitação da sua admissibilidade aqui na CCJ, ele pode ser naturalmente votado e aprovado para esta gestão ou até mesmo para gestões futuras. Para a gestão de 2018 por diante, como foi dito pelo deputado que me antecedeu, 2022 ou 2023 ou 2028, o que nós aqui precisamos entender, e aí sim nós temos que zelar pela aquilo que nós temos aqui como responsabilidade, que é exatamente zelar pela condição que nós temos que ter e de dar exemplo, e aí o Executivo deve dar, de poder cortar na própria carne. Nós vamos aí, senhor presidente, votar nos próximos dias o ajuste fiscal. Nós temos duas medidas provisórias, a 664 e 665, que tira direitos e conquistas e garantias de trabalhadores. E por que não é? A gente ter também, através do Executivo, o exemplo, não é, de economia no momento difícil que atravessa o nosso país. Portanto, senhor presidente, meu voto já foi apresentado. A proposta que limite em até 20 ministérios não deixa qualquer pendência administrativa, eis que ministérios e secretarias similares podem perfeitamente ser incorporados ou fundidos entre si e, portanto, preservando aquilo que reza a Constituição nos seus artigos 60 e 84, a matéria, no nosso entendimento, não é inconstitucional e, por isso, nós encaminhamos, senhor presidente, o nosso voto pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 299/2013, de autoria do deputado Eduardo Cunha. Muito obrigado, deputado André Moura, eminente relator. Concedo a palavra ao deputado Capitão Augusto, como líder, por até 4 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Nobres pares que nos assistem. O PR tem uma posição bastante clara, presidente, quanto a essa questão da limitação dos ministérios públicos, dos ministérios. Primeiro é quanto à questão jurídica. Nós entendemos sim que vá contra o artigo 60 da Constituição, no seu parágrafo 4º, por estar interferindo na questão da separação dos poderes. E tem uma questão de mérito. Nós temos uma preocupação que isso aí possa estar se estendendo às demais assembleias legislativas dos estados, também está limitando suas secretarias, e também as câmaras municipais, que também poderão estar limitando o número de diretores ou secretários municipais. É uma preocupação, realmente, nós estamos entrando numa área que não nos pertence. Não há por que o legislativo querer interferir dessa forma no poder executivo. Não tem cabimento, seria a mesma coisa que chegar para nós aqui uma medida provisória limitando o número de deputados ou qualquer coisa nesse sentido. É uma questão temerária nós estarmos ultrapassando os nossos poderes, a nossa competência. Por isso que o PR tem uma posição bastante clara de ser contra esse projeto, contra essa PEC da redução ministerial. E entendemos também que dificilmente prosperar essa PEC, se porventura acabe passando aqui nessa comissão. Somente, presidente. Para encaminhar pelo PMDB, deputado Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, primeiramente me permito fazer um registro elogioso a Vossa Excelência pela condução firme, obediente ao regimento, permitindo que a CCJ possa ser esse ambiente de debate, um debate rico em torno de um tema polêmico, que é a PEC 299, mas enfim chegou o momento de orientar, e o encaminhamento pela coordenação do PMDB é um encaminhamento sim ao parecer do relator, a proposta de emenda à Constituição 299, seja pelos elementos trazidos na própria justificação do autor da matéria,
deputado Eduardo Cunha, que de maneira objetiva traça ali a razão de ser dessa proposta de emenda constitucional, seja pelo judicioso voto, parecer do deputado André Moura, que aqui reitera oralmente as suas razões pela constitucionalidade dessa PEC, seja também pelos muitos pronunciamentos que foram feitos, em especial destaco do deputado Osmar Serralho, hoje, que faz também um criterioso exame jurídico da matéria. Portanto, não havendo inconstitucionalidade formal ou material, o PMDB encaminha, sim, a proposta de emenda à Constituição. Como vota o PT? Presidente, o PT encaminha não a essa emenda inconstitucional, pelos seguintes aspectos. O primeiro aspecto é que é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo no artigo 61. E, igualmente, está entre as atribuições do Presidente da República no artigo 84. Assim, ela fere a separação de poderes. Se essa é uma atribuição exclusiva do Presidente da República, só a presidência poderia enviar essa PEC. Então, ela tem um vício de iniciativa e tem um vício material, já que esta proposição fere de morte a independência dos poderes. O relator falou sobre isso e ela sim altera no artigo 59, no artigo 60, no parágrafo 4º, a separação de poderes. É por isso que nós somos contrários a essa proposição. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como encaminha o PSDB? Senhor presidente, o PSDB entende que o Brasil quer discutir esse tema, que nós, além de discutirmos a questão do número de ministérios, com a comissão especial, vamos também ter a oportunidade de discutir toda essa mega estrutura que se montou neste governo do PT. É evidente que esse debate vai suscitar outras questões. Eu tenho consciência e nós temos também a clareza de que apenas reduzir o número de ministérios não será suficiente para fazer um corte econômico nas despesas do governo. Mas é necessário que o governo possa também fazer gestos que significam muitas vezes uma atitude simbólica para a sociedade. Hoje o governo está exigindo e cobrando sacrifício da população, aumentando impostos, aumentando tarifas, aumentando a carga tributária e, em contrapartida, o governo faz muito pouco para mostrar seu empenho em reduzir seu custeio. E esse debate poderá permitir essa reflexão, porque as pessoas querem ver, naturalmente, a redução do número de cargos comissionados, uma estrutura mais enxuta e mais eficiente. O PSDB sempre levantou essa discussão durante a campanha eleitoral, por isso nós votamos sim para a admissibilidade dessa PEC. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como vota o Bloco PRB, PTN, PMN, PRP, PSTC, PRTB, PTC, PSL, PTDB? Senhor presidente, no que pese o mérito da matéria pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pelo relatório do relator André Moura, a qual são salutar, onde o país clama por isso. Aqui eu acho que, independente de vencido ou vencedor, essa discussão merece um grande respeito. Mas, atendendo a orientação do líder da minha bancada, por entender a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, o PRB e o Bloco caminham não. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com o voto PSD. PSD, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, deputado. PSD libera a bancada e este deputado vota não. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como voto o PR? Bom, presidente, o PR aguarda ansiosamente que haja uma redução ministerial, mas isso é competência exclusiva do presidente da República. Portanto, o PR vota não. Como voto o PSB? Senhor presidente, nós entendemos que a ideia é meritória, essa proposta de emenda constitucional, no sentido de ter um enxugamento da máquina pública federal, principalmente no momento de ajuste fiscal, em que esse ajuste recai sobre a classe trabalhadora e o setor produtivo. Todavia, por zelo às atribuições da Comissão de Constituição e Justiça, é claramente e flagrantemente inconstitucional por ser uma atribuição privativa do presidente da República e também por ferir a autonomia dos estados.
de modo que, com base inclusive em precedentes do Supremo Tribunal Federal, examinando questões assemelhadas a essas, nós não entendemos que é razoável que o Poder Legislativo, por mais meritória que seja a emenda, tenha um grau de invasividade dessa monta nas atribuições do Poder Executivo. Por essas razões, o PSB orienta não. Como vota o Democratas? Muito obrigado, Vossa Excelência. Democratas, deputado Aleluia. Democratas vota pela constitucionalidade. E nós temos um voto divergente de um companheiro Elmar, nós respeitamos muito, mas entendemos que é constitucional e que o partido no mérito está unido, porque o partido no mérito entende que a sociedade não suporta mais tirar dinheiro do bolso e da bolsa e da mesa das pessoas para dar emprego aos aliados da presidente, e portanto é muito nobre que um aliado da presidente, o presidente da Câmara, tome a iniciativa de propor uma limitação. Nós não estamos propondo a organização do poder, nós estamos propondo uma limitação, e o parlamento sim deve impor limites aos outros poderes, sim, e é preciso fazer mais. Nós não podemos deixar o Brasil virar o paraíso dos gastos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como vota o PDT? Senhor presidente, o PDT entende que há, no caso, duplo vício de constitucionalidade. Em primeiro lugar, vício material, que afronta a separação dos poderes. Em segundo lugar, vício formal, porque configura, afronta o artigo 61 da Constituição, em seu parágrafo 1º, inciso 2º. Todos os argumentos qualificados por sobeja jurisprudência que acolhe o indeferimento e o voto não do PDT. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como voto solidariedade? Como vota o PCdoB? Senhor presidente, permita-me um ditado popular que diz cada um no seu quadrado. E todas as vezes que nessa separação de poderes alguém vai fazer a atribuição típica do outro, não dá muito certo. Quando o judiciário quer ser ativista e quer legislar, lhe falta algo. Quando o executivo vem editar medida provisória, também lhe falta, porque compete a esta casa. Da mesma forma, não cabe ao legislativo tratar de organização e limitação administrativa, por óbvio. Tanto há por debatermos, tanto há por regulamentarmos. Só na Constituição Federal de 88 para cá, há mais de 100 dispositivos sem regulamentação. O problema é enquanto nós desejamos fazer a função dos outros, esquecemos a nossa. Por isso, em respeito à separação dos poderes e ao vício de iniciativa, o PCdoB orienta não. Como voto Prois? Senhor presidente, é um partido interessante, que é o partido da base. Apesar que o proponente também da emenda é também da base. E nós estamos aqui em dois membros do partido, e há uma discussão. Um membro acha que é inconstitucional. Eu, particularmente, entendo que nós não ferimos cláusula pétrea em decidir pela admissibilidade desta emenda constitucional. Porém, como meu partido está dividido, nós vamos liberar o partido. Muito obrigado, deputado. PRO libera. Como vota o PPS? Presidente, PPS vai encaminhar o voto sim. Nós entendemos que o projeto tem amparo na Constituição, tem legitimidade por esse poder legislativo e, o mais importante, tem acolhida na sociedade. O relator expôs e foi feliz na sua exposição ao falar sobre a lei de responsabilidade fiscal, as limitações do orçamento dentro da educação, na saúde, legisladas por esse parlamento. Portanto, acredito que vamos dar um passo importante diante do que assistimos no Brasil e que a sociedade cobra por mudanças. Esta é uma fundamental e tem embasamento jurídico e constitucional. É a nossa função e estamos legislando. Voto sim. Muito obrigado, Vossa Excelência. Como vota o PV? Senhor presidente,
Primeiro que a prerrogativa de iniciativa é hipótese que não se aplica à proposta de emenda à Constituição. É hipótese que a própria Constituição deixa clara que só se aplica à iniciativa de leis. Segundo, que como já fui contemplado aqui na fala do deputado Osmar Serralho e do deputado Aleluia, a função do parlamento é justamente a limitação do poder. O parlamento só nasceu para poder limitar o poder, porque como dizia Lord Acton, todo poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Essa frase não é para governos, essa frase é para a história. A separação dos poderes, por fim, ela é desenhada pela própria Constituição. Não é princípio inscrito em livro místico, mas é delineada pelo poder constituinte originário e delineada naquilo que é necessário pelo poder constituinte derivado. Portanto, com todo respeito, sem adentrar no mérito, se um dia questionado sobre o mérito de fazer essa limitação, sinceramente a minha posição não seria favorável, correto? Mas quanto à constitucionalidade, não podemos trair aquilo em que academicamente acreditamos. A proposta, nos termos do belo voto do deputado André Moura, é absolutamente constitucional. Muito obrigado a Vossa Excelência. Como voto pessoal. Senhor presidente, vamos operar com a responsabilidade que nos cabe. Eu desafio qualquer colega aqui a estipular quais seriam esses 20 ministérios no máximo, porque as 7 secretarias com status de ministério, igualdade racial, micro e pequena empresa, para as mulheres, direitos humanos, assuntos estratégicos, portos, aviação civil, elas não perfazem 1,5% do total orçamentário do conjunto de ministérios. Então, o gasto público tem que ser, sim, controlado quando a gente elabora a lei orçamentária e na fiscalização da sua execução. Nós, generosos conosco mesmos, aos inimigos, a lei, aos amigos, com nós mesmos. Obrigado, deputado Esperindião. Como encaminha pessoal, deputado? Nós triplicamos o fundo partidário e agora falamos aqui do gasto público. Além do mais, olha, nós consideramos que é iniciativa exclusiva, privativa da Presidente da República a criação e extinção de ministérios. Limitar, assim, para o futuro, inclusive, é temerário. Nosso voto é não. Como encaminha o governo? O governo encaminha contrário, presidente, pelos argumentos já expostos. Como encaminha a minoria? Minoria? Minoria encaminha sim, ressalvando a posição do PSB. Solidariedade. Presidente. Solidariedade. Caminha sim, senhor presidente. Já pelas mesmas razões aqui expostas, nós entendemos que, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, nós temos sim legitimidade para isso. É necessário fazer essa discussão e, uma vez aprovado, que se guarde simetria entre estados e municípios. Mas não adianta diminuir o número de ministérios e não diminuir os gastos. Então nós temos que fazer aqui leis que vá atender a sua finalidade. Então, com muita atenção, o Solidariedade vota sim e com isso nós vamos conseguir a redução dos números de ministérios. Muito obrigado. Senhor presidente. Quem está? Deputado Paulo Magalhães. PSD, ao invés de liberar, vota não. Obrigado, deputado. PSD modifica para não. Eu faço aqui, e como a sessão de hoje, por acordo da sessão passada, por todas as lideranças, nós firmamos um acordo de não ter obstrução, o momento a seguir é simplesmente o da votação, que seria e será simbólica. Será simbólica. Eu pergunto aqui aos senhores deputados, antes de a gente desembocar para outra discussão, porque o fato de pedir a verificação seria uma maneira de obstrução. Eu estou perguntando aqui, antes que a gente se exaspere, se eu posso conceder de ofício, tá? Para que a gente já evite esse problema. Então, de ofício, eu já digo que a votação será nominal. Quórum cheio,
CCJ cumprindo as suas obrigações, independente dos temas e num clima de mais amenidade possível. Os senhores deputados se encaminhem ao terminal eletrônico para iniciar a votação. Está iniciada a votação. Danilo Forte. Senhor presidente, Arthur, aqui na... Deputado Danilo. Eu queria aproveitar um momento para fazer um convite a todos os colegas deputados e deputadas para uma reunião amanhã da Comissão Especial da Revisão do Pacto Federativo, porque nós vamos fazer um debate com uma pessoa que é muito querida aqui na casa, que foi o relator revisor da Constituinte, ex-deputado Nelson Jobim, e ex-ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, senador ex-ministro Nelson Jobim, vai estar conosco aqui amanhã às 9h30 na Comissão Especial do Pacto Federativo para fazer uma explanação exatamente sobre a quanto anda a relação entre os entes federados, estados, municípios e o governo federal. E aí queria aproveitar a oportunidade e convidar todos os deputados e deputadas da casa que se fazem presentes para que a gente possa amanhã fazer um grande debate com um grande ex-deputado que muito honrou a Câmara dos Deputados. Eu pergunto se todos os deputados que estão já votaram. Está faltando alguém votar? Aguarde um pouquinho, presidente. Está chegando aí, presidente. Está chegando aí, presidente. Quanto é o negócio? Pode encerrar, presidente. Vamos encerrar, presidente. Vamos dar mais alguns minutinhos só para a gente ver se consegue o quórum máximo. Só faltam 4 votar. Justamente, sempre placares são placares. O tema é polêmico, a gente dá maior prazo de justeza para que os prós e os contras se posicionem. Presidente. O PROS já está aqui, presidente. Tendo o quórum já alcançado, peço se Vossa Excelência poderia encerrar a votação.
Diz que o deputado André está amando. O Paulo Teixeira passou... Amando de alguém. O Paulo Teixeira passou 3 meses adiando a votação, agora quer encerrar. Esse rapaz é difícil. A pedido do deputado veneziano, eu estou pedindo encerramento, já que ele, na semana passada, requereu que eu fizesse. Então, estou... Não, né? 34, não? Para informar, o evento da Comissão Especial do Pacto Federativo será amanhã às 9h30 no plenário 11. Plenário 11, já com a presença confirmada, já está em Brasília, o ex-deputado, ex-ministro Nelson Jobim. Vamos organizar. Com o maior prazer. Vamos encerrar, presidente? 4 horas a gente encerra. 4 horas? Já dá para encerrar, presidente? 3 horas, desculpe. Senhor presidente, quero aproveitar para agradecer os trabalhadores terceirizados que servem cafezinho aqui para nós. Senhor presidente, agradecer a todos os trabalhadores terceirizados que servem cafezinho aqui na comissão. Acabando o ano? Acabando o ano? Trabalhadores têm salários desiguais, mesmo cafezinho servido na residência do presidente dá uma remuneração maior do que aqui, não podem usar os serviços médicos da casa. Serviços médicos da casa não é atividade fim, deputado, é atividade meio. Pois é, não, eu tô contra não, só estou dizendo que em geral terceirizado é muito precarizado. O deputado Sandro Alex disse que com a lei... A nova lei vai passar os... Aí, Chico, tem que saber se é administração direta do Poder Legislativo ou não. Se for administração direta, vai ter que cortar. Vai. Presidente, inclusive com relação à terceirização, a precarização existe hoje por falta de uma lei que regule. E justamente a 4330, com o substitutivo, vem acabar com essa precarização, viu? Ele vem justamente para acabar com a precarização. Vamos aproveitar esses 5 minutos que restam para a gente fazer breves comunicações. Se a gente for abrir aqui o debate da 4330, vai ser confusão. Só mais uma, presidente, só mais uma. Pois não, deputado. Bastava um item só. Os direitos dos terceirizados são iguais aos dos trabalhadores contratados diretamente. Vai ter esse item. Vamos levar isso para o plenário daqui a pouco. Temos que dar um basta. Agora, senhor presidente, encerrar isso daí, senhor presidente. Eu falei que improrrogavelmente às 15 horas a gente encerra, faltam 4 minutos. Temos que dar um basta a esquites da maldade. O relógio oficial, presidente, é o do painel. Sim. 14h57. Tem reunião de líderes. Pode encerrar, presidente. Presidente, como líder do PMDB, eu peço tempo. Deputado Pisciani, eu já afirmei por 3, eu vou dar o tempo de liderança, eu já afirmei por 3 ou 4 oportunidades que às 15 horas eu vou encerrar a votação. Mas Vossa Excelência tem o tempo de liderança. Permitir usar o tempo. Senhor presidente, senhores deputados da CCJ, relator André Moura, eu quero parabenizar o relator André Moura pelo trabalho realizado nesse tema. Esse tema é um tema difícil, que requer estudo a fundo da Constituição, e Vossa Excelência fez um trabalho primoroso, um trabalho que foi ao centro da questão. O que pôde-se observar ao longo do debate aqui na comissão é que se tentou muito confundir o que nós estávamos discutindo. Se tentou dizer que a matéria não seria inadmissível, não seria admissível por ferir a separação dos poderes, por não permitir que a presidente da República tivesse a iniciativa de leis. Em momento nenhum, senhoras e senhores, nós tratamos desse ponto. Até o deputado Molon trouxe aqui algumas decisões do Supremo que nada tinham a ver com o tema que a gente está tratando. Era um caso em que se decretou a inconstitucionalidade de emendas estaduais que buscavam
criar órgãos. Aqui nós estamos buscando limitar nos termos do artigo 88 da Constituição, um artigo que já é texto do Constituinte derivado, já foi feito não pelo Constituinte originário, mas pelo Constituinte derivado na emenda 32. Deputado Pisciani, presidente, eu pedi com toda a deferência que eu tenho a Vossa Excelência, o tempo de Vossa Excelência será assegurado. Mas nós já temos quórum máximo. Presidente, já podia só o tempo de concluir. Eu só vou dar o resultado e Vossa Excelência... Presidente, não pode interromper o tempo da liderança, não, presidente. Não é regimental. Presidente, o líder tem que tempo de líder Deixa o líder falar. Eu queria, mais uma vez, dizer aos companheiros que o debate foi travado. Nós estamos com 65 deputados presentes ao plenário. Infelizmente, o maior prazer que tenho, concederei, Vossa Excelência falará, deputado Pisciani, o tempo da liderança sem absolutamente... Presidente, não pode encerrar, não pode interromper a fala da liderança, presidente. Deputado Marcelo, é regimental. Deputado Marcelo, nós já estamos nessa votação. Sim, mas é regimental, presidente. Eu não estou interrompendo, eu só vou fechar o painel e o tempo da liderança não será... Presidente, 30 segundos, presidente. Presidente, 30 segundos. Presidente, 30 segundos. São 15 horas e 1 minuto, 30 segundos. Presidente. E eu coloco, e eu encerro a votação, deputado Pisciani, 30 segundos e prorrogar. Presidente, veja bem, o meu interesse é colaborar com o trabalho da comissão. Evidentemente, uma vez concedido o tempo de liderança, Vossa Excelência não pode interrompê-lo. Mas eu não vou aqui abrir nenhuma divergência com Vossa Excelência. Vossa Excelência conduziu de forma democrática, de forma profícua, os trabalhos da comissão nesse tema. Então eu quero encerrar minha fala dizendo que o PMDB tem a convicção de que apresentou uma proposta absolutamente constitucional. E nós esperamos, com a abertura do painel, que a maioria da comissão confirme esta nossa convicção e que esse importante debate continue. Vou colaborar com Vossa Excelência, agradecendo e, sobretudo, parabenizando Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Está encerrada a votação. Por favor, o resultado. Sim. Eu quero a compreensão de todos para dar o resultado. Sim, 34, não 31, abstenção 0, total 65. Aprovado o parecer do relator. Convoco e encerro a presente sessão em virtude do esgotamento da pauta, não antes convocando reunião ordinária deliberativa para amanhã, 23 de abril de 2015, às 10 horas, para apreciação da pauta divulgada na última sexta-feira, 17 de abril de 2015.